Olá, meu nome é Sofia Franco e esse é o Midiato Entrevista. Hoje nós vamos conversar com o professor Eduardo Vicente, que é professor associado do Departamento de Audiovisual da Universidade de São Paulo. Vamos esperar aqui um minutinho para eu chamar meu convidado. Oi, Oi, Sofia. Edu, Tudo bem? tudo bom? Bom te Tudo ver. bem? É, sim, faz tempo, né? Mesmo faz tempo. Bom te ver mesmo ao longe. Longe, estou em Uberlândia, você deve É, estar. sei. Então, estamos longe mesmo, de verdade. Bom, Edu, vamos esperar aqui uns minutinhos para Claro. mais pessoas nos juntarem e a Ok, gente começa oficialmente, tá bom? tá bom. Oi, pessoal, vão entrando aí. Quem quiser ir fazendo comentários, deixar perguntas. Bom fim de tarde, começo de noite para todos. Toda. Acho que eu tô meio escuro aqui. Você tá com uma diva light, eu acho, né? Porque você tá com uma. Não, é que a luz aqui do escritório. Eu sei. É, vantagens de estar na casa da minha mãe, É sabe? Ela claro. tem um bom escritório. Que bacana. Oi, Thiago, saudades também. Oi, Ti. Saudades. Oi, André. Oi, Fernanda. Bom, agora que tem mais gente se juntando a nós, vamos fazer aqui uma apresentação oficial. Uhum. Então, para quem não me conhece, eu sou Sofia Franco, eu sou doutoranda do programa de Meios e Processos Audiovisuais da ECA USP, sou orientada da professora Rosana Soares e sou integrante do Grupo Midiato. O Grupo Midiato é um grupo de pesquisa da USP, da ECA USP, que pesquisa linguagens e práticas midiáticas e este é o Midiato Entrevista. O Midiato Entrevista é uma iniciativa nossa do grupo aqui no Instagram, né? Uma série de lives que a gente está fazendo aqui no Instagram, né? Que foi pensado para o princípio da divulgação científica, né? Pensado assim nesses tempos em que a ciência e a universidade e a pesquisa acadêmica têm sofrido tantos ataques no nosso contexto nacional, a gente acredita que é importante tentar extrapolar os muros da universidade, entrar em contato com o público, tentar explicar um pouco do que a gente faz, da nossa pesquisa, né? E estabelecer diálogos e debates. Então, para isso, a gente criou esse espaço e também estamos aí em outros espaços, em outras redes. Depois vocês podem clicar no link da nossa bio para acessar os outros sites e as nossas redes sociais e continuar conversando com a gente por lá. Bom, hoje, aqui no Mediata Entrevista, o nosso convidado é o professor Eduardo Vicente, que é professor associado da ECA USP do Departamento de Audiovisual. E o Eduardo, ele pesquisa produção radiofônica, né? E atualmente tem pesquisado esses novos espaços de produção e distribuição do áudio. E por isso a gente convidou ele para falar sobre a produção de podcasts nesses tempos aí de pandemia, né? Então seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Não, obrigado por me convidar, Sofia. Sempre um prazer. Bom, Edu, vamos começar com Claro. você se apresentando aí para o pessoal, né? Às vezes nem todo mundo te conhece, não sabe muito bem o que você pesquisa ou a sua trajetória na vida acadêmica, então acho que seria interessante você começar se apresentando e contando um pouquinho da sua história. Ok, bom. Na verdade, eu fiz uma graduação em música popular, né? Eu fiz um bacharelado em música popular na Unicamp e era uma segunda graduação. Minha primeira foi em administração de empresas, super relacionados os dois temas, é claro.
E aí depois na música popular eu, assim, foi uma coisa casual, eu me encantei por, pela, por um compositor, né? Na verdade, Wilson Batista, e eu queria entender mais da música do Brasil nos anos 40, né? Porque a gente, na verdade, tem um olhar um pouco. A gente não olha tanto para a música antes da bossa nova. Então, isso me levou para pesquisa e eu realmente me encantei pela área de pesquisa. Eu estava trabalhando na época já com um estúdio de gravação, né? Foi no começo dos anos 90, onde as tecnologias digitais já eram super importantes para a gravação. E eu também queria pensar mais sobre aquilo, né? Que estava começando e mudando muita coisa para nós, né? Na nossa vida de artista. E eu acabei fazendo um mestrado na sociologia, no caso, né? Foi onde me receberam, assim, para discutir isso, né? O impacto das tecnologias digitais na música naquele momento. E aí eu percebi que eu tinha definitivamente me voltado para pesquisa, né? Depois eu vim para a USP, para a ECA, né? Para fazer um doutorado aí sobre a indústria fonográfica. Eu queria entender melhor o todo, né? Primeiro eu trabalhei com essa coisa do estúdio, mas também senti vontade de entender mais amplamente onde essa música se colocava. E foi isso. E aí eu comecei a dar aula em 2002. E em 2005, 2006 eu fiz um concurso, vim para a USP, né? 2005, mas eu comecei em 2006 na USP, né? Nesse departamento que é Cinema, Rádio e TV, mas que o curso é do audiovisual mesmo. E aí eu, claro, como eu estava na universidade aqui dando aulas de rádio, que foi também, para mim foi um pouco surpreendente, né? Eu não tinha pensado exatamente onde eu iria dar aula, né? E no fim eu comecei a dar aula de rádio em cursos de comunicação. E aí eu comecei a refletir sobre o rádio e eu tinha que pesquisar, tinha que pensar nesse objeto, né, que eu conhecia, já tinha produzido para a rádio, mas eu nunca tinha pensado muito sobre ele, né, como objeto de pesquisa, nada. E aí eu começo a tentar refletir sobre isso e eu senti que meu lugar era refletir sobre esses espaços do que eu chamo do rádio possível, né, sobre essas novas possibilidades de produção, tentar entender melhor o que o rádio pode ser mais do que o que ele é aqui, assim, no nosso espaço, né, do que o rádio que a gente ouve tradicionalmente, sei lá, quando eu via no rádio do carro, e aí eu decidi que eu tinha que pensar um pouco mais no rádio nesses termos, tanto da inovação tecnológica, como procurar lá atrás na história do rádio outros momentos talvez mais criativos, nas experiências de rádio de outros países, outros projetos sociais e políticos de outros lugares também, onde existiam elementos para a gente pensar em alternativas, no que o rádio pode ser, né? E o podcast, depois de um tempo, eu trabalho com podcast há muito tempo, assim, eu fiz podcast em um projeto social, acho que em 2008, foi a primeira vez que eu produzi podcast, mas, assim, é um objeto que eu sempre, desde 2005, 2006, que eu ouvia podcasts, e ele sempre me acompanhou, né? E aí nos últimos anos acabei me voltando mais para isso, né? Dentro desse olhar, né? De tentar olhar para o que é de novo no meio, né? O que está acontecendo, assim. O Edu, explica um pouquinho, né? Às vezes nem todo mundo sabe o que é podcast. Podcast se tornou uma coisa super popular, assim, nos últimos anos, mas às vezes as pessoas não sabem muito bem Uhum. explicar o que é um podcast. Dá para fazer uma brincadeira que o podcast é a Netflix do áudio. É como se você tivesse uma série, só que uma série de áudio, fora de uma emissora de rádio, né? Como um amigo diz, a diferença é que ninguém paga. Mas, de qualquer modo, a lógica é essa, que você pode acompanhar um programa de rádio que está fora de uma emissora e que vai chegar através de você. Isso mudou um pouco, né? Desde o início do podcast, que é no comecinho dos anos 2000, né? Você era diferente, 2004, 2005, quando começa, até hoje. Naquela época você tinha que abrir um aplicativo, normalmente era um aplicativo da Apple, né? Era o iTunes, que você tinha que no iTunes inicialmente assinar um podcast. Aí você ia até o site, assinava o podcast, e depois sempre que você abrisse o seu iTunes, estariam lá os novos episódios para você ouvir. O nome iPod vem até dessa relação com o iPod. Desculpa, o nome podcast vem até dessa relação com o iPod. Porque, na verdade, naquele momento, quando a Apple lançou o iPod em 2001, era um momento que não tinha internet móvel, né? Então você baixava as coisas no seu computador,
aí depois você conectava o seu iPod no computador, baixava os arquivos que você baixou da internet para o computador, do computador para o iPod e ouvia offline. Então é assim que o podcast surge. Ele surge nessa lógica de você estar produzindo conteúdos que são distribuídos pela internet, mas são ouvidos offline. No caso se a Apple, pelo desejo da Apple, através do iPod, né, que é o que ela queria vender com essa história toda, assim. Então, até surge esse nome, o nome, né? Um jornalista, na verdade, um jornalista inglês, ele fala, não, mas estão colocando tanto áudio na internet, tinha muitos os blogs, as pessoas faziam um diário sonoro do blog, dispunham áudio, ele falava, bom, como as pessoas vão chamar isso? Vão chamar de guerrilha áudio, de audio blogging, de podcasting, e o nome podcast acabou pegando, né, e ficou essa prática. Que no começo era isso, sempre foram programas de rádio na internet, fora de uma emissora. Mas no começo eram programas que você tinha que baixar no seu computador e depois passar, né, se fosse o caso, para um player, né, onde você ia ouvir enquanto fazia, onde estava, sei lá, correndo, lavando louça, fazendo alguma coisa na sua vida, andando de ônibus. E hoje não, isso vai mudar, lógico, com a internet móvel e com o streaming, né? Então hoje é muito menos comum que as pessoas baixem o podcast, né? Alguns nem baixam mais. Ela vai estar ouvindo esses podcasts na internet. A diferença entre o podcast e o vídeo é que, vamos dizer, se você quer ouvir um vídeo na internet, assistir um vídeo na internet, onde você vai? Tradicionalmente você vai no YouTube. No YouTube. O podcast ele não tem essa centralidade, né? Que tem um lugar onde estão todos os podcasts, mas tem aplicativos, como ele é uma série, né? Ao contrário dos vídeos do YouTube, que já pode ser um vídeo isolado, tem aplicativos, né? Tipo, tem o Google Podcast, tem vários aplicativos que você pode pôr no seu celular, através dos quais você segue um podcast, então sempre você vai nesse aplicativo e vai achar os podcasts que você decidiu seguir, decidiu escolher para ouvir. Hoje em dia, o Spotify, eu estava lendo aqui a Pod Pesquisa, que é uma pesquisa feita aqui no Brasil sobre o consumo de podcasts, né? E o Spotify é o agregador mais acessado, assim, por onde as pessoas dizem que acessam o maior número de podcasts é pelo Spotify. Então, talvez ele tenha intenções de se tornar este grande Ele tem YouTube dos sim, ele tem podcasts. essa pretensão. Tanto que uma coisa bacana do podcast é que ele é muito aberto, né? Se você, por exemplo, tem uma plataforma, que na verdade é do Spotify, que chama Anchor, né? De âncora, Anchor, a gente escreve, né, em inglês. Anchor, que é uma plataforma onde você pode colocar o seu podcast. Se você coloca seu podcast lá, ele já coloca seu podcast em, sei lá, 20 serviços de streaming diferentes. Põe no Deezer, no da Apple, no Spotify, põe Stitcher, um monte de lugares. Só que então o podcast ele está em todos os lugares, você pode ter seu podcast disponibilizado em qualquer lugar e as pessoas podem ouvir, né? Por esses aplicativos no seu celular você pode ouvir o que quiser. Mas o Spotify, de uns 3 anos para cá, ele tem atuado agressivamente para mudar um pouco essa situação. Então já existem vários podcasts que eles são exclusivos do Spotify. Então eles não são mais tão disponíveis, eles não estão eles não estão nesse aplicativo. Você vai necessariamente ter que ter o Spotify, tá inscrito lá e ouvir por lá. Como tem podcasts que também são disponibilizados no YouTube. Porque também tem gente que não quer, assim, baixar o aplicativo, estar no Spotify, e o YouTube acaba sendo meio fácil. Pesquisas, talvez anteriores a essa que você falou, mostravam isso, que teve um momento que, uma pesquisa, acho que do UOL, que 42% das pessoas que ouviam podcast diziam que ouviam pelo YouTube, o que me parecia, assim, super interessante, assim, bem surpreendente. Mas, sem dúvida, o Spotify quer se tornar o YouTube do podcast. E, Edu, pensando assim, né, que para se ouvir o podcast, teoricamente, o ouvinte não tem que pagar nada, né? Ele não tem que pagar uma assinatura, uma inscrição, ele tem acesso a esse conteúdo
gratuitamente via internet, lógico, se ele tiver Sim, acesso à internet, que hoje em dia é uma questão que a gente precisa pensar, né? lógico. Não é todo mundo que tem acesso a uma internet de super qualidade e velocidade, mas enfim. Mas aí, e para os produtores, né? Se a gente consegue pensar que, bom, o meu ouvinte consegue acessar de graça, como é que eu vou ganhar dinheiro fazendo isso, assim, né? Acho que essa tem sido uma boa questão para se pensar no plano da produção, né? Na esfera da produção. Como eu Sim. tenho um modelo e- economicamente viável de produção de podcasts, assim. O que você pode me dizer sobre isso? Claro, não, essa é uma grande questão, sempre foi. Foi a minha piada inicial, né? O podcast, é o Netflix do áudio, só que ninguém paga a mensalidade. Então tem essa questão, né? Muitos podcasts vivem desde o início, isso é mundial, não é só aqui, de crowdfunding. O que é? De pessoas, né, de ouvintes que ajudam, que apoiam de alguma maneira, né? Que podem contribuir uma única contribuição, agora tem essa coisa de você contribuir mensalmente, também tem podcasts lá fora, principalmente isso era comum, que vendiam algumas coisas personalizadas daquele podcast, camiseta, caneca, o que fosse. Então existiam alternativas e é uma tradição que é muito forte, sei lá, nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, talvez na Europa como um todo, não sei, que é essa coisa desse apoio, né? Das pessoas estarem dando um apoio econômico, tudo, para ter uma mídia independente, uma mídia que te represente de alguma maneira, que está te trazendo um conteúdo que realmente te faz bem. Então, essa não é uma situação, ainda é uma situação bastante comum. Eu acho que os podcasts no Brasil, que são de alguma maneira remunerados, eles recebem essa remuneração principalmente disso. Nos Estados Unidos já tem muito essa coisa de patrocínio, né? Hoje já tem uma verba significativa de publicidade. Tem essa pergunta que estão fazendo aqui. Eu não tenho esses números no Brasil, mas eles ainda são bem tímidos. Nos Estados Unidos, não. Eu acho que ano passado passou de US$ 1 bilhão, assim, a publicidade. Você ouve uns podcasts americanos, eles têm uma locução, assim, super rápida. Esse podcast é patrocinado, blá, blá, blá. No começo, assim, eles falam um monte de coisa A lá propaganda rapidinho. de remédio que no final fala. Isso, totalmente, é a mesma coisa, assim. Então, é muito comum isso no podcast, né? E por causa disso, porque tem essa questão do patrocínio. Hoje, a, o Spotify também monetizam os podcasts. Esses podcasts exclusivos são mais monetizados, né? O Spotify, inclusive, comprou produtoras de podcast para produzir conteúdos para ele. A gente pode falar disso depois. E hoje já tem alguns podcasts mais institucionais e produtoras especializadas, né, que estão produzindo podcasts institucionais, né, para empresas, de um modo geral, tudo mais, assim, tem vários modelos assim, mas um modelo mais claro de financiamento de podcast é complicado. Tem também que estão passando rápido as mensagens, mas tem, lógico, questões de métricas, tem várias questões assim, mas eu confesso que, vamos dizer, não é exatamente o meu o meu foco, assim. Então, O que a Natália colocou é que tem do questões de Twitch, né? métricas Ah, para sim, saber a quantas pessoas realmente sim. chegou aquele produto, né? Assim, se dá para medir de fato uma audiência no podcast, né? E aí Eu isso não. dificultaria por exemplo, você vender para anunciante ou para um patrocinador, né? Se você Sim. não tem. O patrocínio ele tem rolado, assim, também não é muito, mas tem podcasts patrocinados. Eu acho que eles estão interessados, lógico, nessas métricas e num público, mas eu acho que o patrocínio também tem muito interesse em estar vinculado a uma questão de causa, um podcast, sei lá, um podcast que tenha um perfil assim, né? Um podcast feminista ou né, que tá ligado a isso, que é um pouco a questão do prestígio da marca, muito mais do que uma visibilidade nesse sentido mais amplo, de quantos milhões de pessoas estão ouvindo, mas que a marca está se associando a uma produção que tem um viés ético, né,
político positivo, assim, né? Que está defendendo questões, sei lá, minorias, coisas desse tipo. Então, isso também tem acontecido, né? Há bancos financiando alguns podcasts. Então, nós temos algumas coisas assim, mas elas são muito pequenas, né? Eu acho que hoje ainda não dá para pensar muito em podcasts em termos assim de um mercado muito constituído. Eu não saberia dizer se tem produtoras dominando o mercado. Eu acho que é um mercado que também ainda é muito tímido. Esse mercado de produção por demanda, vamos dizer, de produzir podcast para uma determinada editora, uma determinada empresa, tudo mais. Eu acho que há umas poucas empresas atuando, mas eu não sei se elas ainda têm um perfil tão definido. Eu acho que a tendência, na verdade, é que os grandes produtores de podcast sejam realmente produtoras americanas produzindo conteúdo em várias línguas. Isso pelo menos é uma tentativa que eles têm feito, na verdade. Muito mais do que surgirem grandes players locais que produzem podcast, assim. Isso é algo relativamente novo, mas que é muito no início, assim, mas que dá para sentir que tem algo acontecendo, assim. E Quer que eu fale atualmente a gente disso? vê alguns grupos de mídia que tem outros veículos, né? Por exemplo, a Folha, o Grupo Globo, né? A CBN, enfim, que, que produzem também podcast. Acho que eu travei, né? Voltou? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Alô? Eu não tô te ouvindo. Será que é a minha internet? Só porque a gente tava falando. Eu não te ouço. Você me ouve? Pera aí. Voltou? Ah, eu não tô ouvindo o Edu. Oi, Edu, tá me ouvindo? Voltou. Ou não voltou. Agora eu tô te ouvindo. Ah, que bom. Nossa, é o que Ê, foi. A minha voltamos. conexão parece tão ruim. Não tem problema. Que bom. Bom, Desculpem. Saí, então, voltei, mas a minha conexão aqui ela não pareceu tão ruim. Eu não sei o que aconteceu. falhas na conexão, normal. Nesse Pode momento, falar? a gente tem convivido com essas falhas diariamente. Mas Ah, voltando, ok. né, Edu, eu estava te perguntando sobre esses grupos de mídia que tem, né, outros veículos e que tem Minha internet? atualmente, não sei, investido também nos podcasts, né? Eles acho que perceberam talvez um espaço aí, né, no podcast para produção de conteúdo. Como é que você vê a presença desses grupos de mídia na produção de podcast? Você está me ouvindo bem agora? Agora eu tô. A sua im- Sim. Ah, então tá. A sua imagem ainda está travando um pouco para mim, mas ok, se as pessoas estão ouvindo melhor. Eu confesso que eu não sou assim um super analista dessas condições de mercado, mas uma grande presença. Eu acho que o que aconteceu recentemente é horas.
estão entendendo a importância do podcast. Isso é novo no Brasil. Você tem a CBN produzindo exclusivos, né, que são específicos, na programação da emissora. Você tem todos os grupos jornalísticos se preocupando com isso, né? Então, agora tem uma grande produção de podcast. Então, eu acho que isso está acontecendo muito mais assim, de uma grande empresa, uma grande corporação, um banco, mas principalmente empresas de mídia, né, de jornalísticas, elas se colocam hoje, sem dúvida alguma, já faz uns 2 anos, talvez, diante da questão: eu preciso ou não ter um podcast? Essa pergunta é incontornável, você pode decidir não ter, mas é lógico que é uma pergunta que não dá para não fazer. Tá travando? Será o meu som ou não? Não, eu tô te Tá indo ouvindo, bem o tô te ouvindo som? bem. Sofia, você está me Uhum, ouvindo? tô. Então tá bom. Então, essa é uma questão. Ah, então tá bom, obrigado. É uma questão, assim, incontornável, e esses grandes grupos estão produzindo, eles optaram, né, mesmo empresas, sei lá, grandes bancos, alguns optaram por criar um espaço de produção, criar uma produtora própria e produzir seu conteúdo, ou patrocinar conteúdo pré-existente. Eu não vejo, assim, eu pelo menos, não vejo, assim, grandes produtoras dominando o mercado, ou produções de grande poder, assim. Existem, lógico, empresas que estavam no ramo do áudio, né, faziam dublagem, locução, outras coisas, e podem muito bem produzir um podcast. Mas eu acho que ainda é uma mídia muito acessível, assim, quem quiser produzir. Eu acho que essa relação de poder econômico, ela está se expressando tão claramente no podcast, né? A própria Globo entrou no podcast, grandes empresas, mas eu não, tudo bem, são podcasts que, num certo sentido, eles não estão tão distintos assim, em termos de qualidade, de linguagem, tudo de outros independentes, né? Então, eu particularmente ainda vejo isso como meio que fortalecendo esse meio, mais do que, vamos dizer, do que criando padrões e dominando de alguma maneira, né, ou estandartizando a produção. Ainda é um espaço aberto, na minha opinião, assim. A Natália perguntou se você acha que a gente ainda está num estado Hum. de guerrilha do podcast ou se já existe uma pequena indústria, assim, se a gente já pode falar nisso aqui no Brasil. Ah, então, Agora voltou. claro. Oi, Natália. Eu lembrei, a sua pergunta ela escapou porque foi na hora que tudo começou a dar errado com a nossa conexão. Ah, é? Ah, desculpem. Tá péssimo isso. Eu tenho uma internet, de modo geral, super boa aqui, eu não tenho nenhum problema, mas se ficar ruim, de repente eu uso a do celular, mas, a princípio, eu não achei mal. Eu acho que nós estamos começando a ter, sim, uma pequena indústria. Eu não sei exatamente, né, na pandemia sempre é mais difícil você entender o que está acontecendo, né? Nós estávamos caminhando um pouco para isso. Várias produtoras surgiram, pequenas produtoras, algumas talvez não tão pequenas. Então você tem um grupo significativo de, de, de empresas, de pequenas empresas produzindo. Ahn, Vocês querem que eu tire o fone, é isso? Será? No fone? Vocês acham ou não? Eu posso tentar sem fone também, se vocês acharem melhor. Ó, agora Peço travou a perdão imagem de novo. mesmo
Voltou, agora voltou. Pra mim voltou. Vamos ver se para as pessoas. Eu acho que quer Então tá, continuar? podemos continuar? Podemos, podemos. Podemos. Será que eu fiz alguma coisa errada quando estou vendo a sua imagem? Você não tá me vendo? É. Não, mas tudo bem, tá tudo bem, podemos ir. E então, bom, é isso. Eu acho que já tem algumas produtoras. É difícil, claro, durante a pandemia eu deixei de acompanhar tão bem esse movimento de pequenas produtoras que estavam surgindo, né? Mas eu ainda acho que nós saímos da área da guerrilha absoluta e o podcast hoje já tem uma certa estrutura e uma organização. E as pessoas, afinal de contas, hoje muita gente sabe o que é um podcast, né? Então eu acho que o podcast saiu de alguns nichos, né? Onde ele estava contido, assim, e já tem um público mais amplo em vários sentidos, assim. Nós já temos algumas grandes produções entrando no mercado, mas não brasileiras. Então eu acho que isso também diz muito sobre o mercado aqui, assim. Ainda você não tem produções de grande envergadura. Por exemplo, hoje, né, lá fora você tem as produções ficcionais bem mais complexas, que têm essa pretensão de serem talvez massivas em algum sentido, mas aqui eu acho que a gente ainda não está, não entrou, vamos dizer, nessa dimensão. E Edu, quando você E falou em padronização de formatos, né? Assim, ainda não existe uma padronização de formatos. Você acha que tem algumas explorações interessantes, assim, diferentes, né? Já que você estuda esse rádio possível, aí no Aham. horizonte do podcast, ou se você também tiver sugestões para a gente ouvir. Tá, então, eu acho assim, no Brasil, quando eu digo padronização, no sentido de ter uma marca de qualidade, ter uma emissora, ter um modelo, nesses termos, assim, de, vamos dizer, ter algum podcast que seja tão dominante que todos os podcasts querem imitá-lo. Então, esse tipo de marca nós não temos. O que nós temos no Brasil é que os podcasts, isso em todo mundo é assim, eles logicamente no início eles emulam o rádio, né? Você quer fazer um programa, qual é a sua referência para um programa de áudio? É o rádio que você ouvia. Então você vai fazer um programa muito parecido com aqueles programas que estão na grade de programação das emissoras. O rádio no Brasil, ele é um rádio basicamente ao vivo. Então, nosso modelo de programação é esse modelo ao vivo, e é esse modelo muito baseado na palavra, no apresentador. Então, você vai verificar os podcasts brasileiros, sei lá, uma grande proporção deles se baseiam nisso. É uma roda de conversa, as pessoas estão debatendo um tema, ou é uma entrevista, né, um entrevistado, entrevistador, um grupo um pouco maior, mas uma entrevista aí mais pautada, mais organizada, a roda de conversa muitas vezes é um pouco caótica, assim, né? Tem uns podcasts que são bem. Isso as pessoas ficam falando Uhum, de uma maneira mais solta, uhum. essa coisa da entrevista mais jornalística, ou esse podcast assim, opinativo, às vezes uma pessoa só falando sobre um assunto. Então, esse é o modelo mais predominante. Recentemente, começaram a surgir no Brasil outros modelos que lá fora já são bem estabelecidos, como o chamado podcast narrativo, que ele é meio assim o santo graal do podcast, né? Todo mundo hoje pensa em fazer um podcast narrativo, assim, podcast de storytelling. É uma coisa, é hoje, vamos dizer, a grande busca dos podcasts. Isso, mas o que é um podcast narrativo? Pode ser uma pergunta? Pode? Claro, desculpa, eu não estou te vendo, então isso ficou um pouco confuso para mim, me perdoe. Não tem problema. Vamos dizer, o nosso modelo de rádio, como eu disse, é esse modelo ao vivo. Então é um podcast também super fácil de produzir. Você liga o microfone, ou o pessoal vai junto no Skype, no Zoom, no Meet, grava a conversa e já estamos. Isso era feito antes da pandemia, né? Um grupo de pessoas de lugares diferentes, às vezes de países diferentes,
se reúnem pela internet numa roda de conversa e fazem um podcast. E a gravação, basicamente, é o podcast pronto. Ou fazem isso numa sala, faziam isso numa sala em torno de um microfone. Esse é o modelo tradicional do nosso rádio, né? Que é esse modelo, vamos dizer, ao vivo. Você pode depois editar, tirando algum silêncio, algum ruído, algum erro de gravação, mas muitas vezes nem isso acontecia e o seu podcast está pronto. Um podcast narrativo já é uma outra coisa, assim, você já vai, às vezes, ter sons de arquivo, ou entrevistou pessoas, às vezes diferentes pessoas, há podcasts nos Estados Unidos, dentro dessa tradição, que demoram, às vezes, meses para serem produzidos. Então, você está entrevistando diferentes pessoas em diferentes lugares, você está reunindo todo esse material. Nós somos de podcasts que tem uma natureza jornalística bem clara, assim, né? Você vai reunir esse material, reunir às vezes os sons ambientes, os lugares onde você foi, para ter mais elementos para agregar na sua produção. E aí depois você vai passar um longo tempo pós-produzindo, transcrevendo essas entrevistas, escolhendo trechos, decupando tudo e a partir daí construindo um roteiro, uma narrativa e incluindo narrações com a sua voz, por exemplo. E aí você vai estar conduzindo. Você vai ter a sua voz, mas também chamando essas entrevistas, falando desses lugares, esses sons ambientes. Tem também um uso de música, às vezes música especialmente composta. No jornalismo brasileiro isso absolutamente não é tradicional, a gente não usa música, não usa praticamente som ambiente, né? Usa umas externas de entrevistas, mas rapidamente, assim. E aí não, a gente está falando de uma construção que lembra muito de um documentário em vídeo, né? Que você tem que pensar em tudo Uhum. isso. Música, imagens de cobertura, essa roteirização a partir da matéria, do material que você levantou. Então, um podcast narrativo é mais essa tradição. Por exemplo, tem um podcast que segue essa tendência, que é o Vozes, né? Um podcast, ele é produzido pela Gabriela Viana, e ele é da CBN, mas ele só existe como podcast. E ele ganhou o ano passado o prêmio Vladimir Herzog. Um episódio dele ganhou. É um podcast que eles. Eu não lembro se a frequência dele é quinzenal ou não, mas eles têm um episódio que é narrativo nesse sentido, de ser a construção desse documentário, e outro episódio já é um debate. Então eles alternam os dois formatos, né? Eles fazem um debate sobre o episódio anterior. E o Ivan Mizanzuki, ele é um produtor de podcasts do sul do Brasil, que ele também se dedica muito a essa tradição do podcast narrativo. E ele fez um podcast, acho que entre 2018 e 2019, ele fez um podcast relacionado a um caso policial, né, o caso Evandro, um caso que teve muita repercussão no Paraná, assim. E ele, isso acho que nos anos 80, talvez. E ele fez um podcast sobre isso em episódios, seguindo muito uma tradição que já é, como eu disse, bem consagrada nos Estados Unidos. O podcast dele parece que vai virar uma série em vídeo da Netflix. Então, esses podcasts assim que contam histórias, principalmente esses podcasts de histórias de crime, são, vamos dizer, os grandes best-sellers assim do mundo do podcast. São os grandes sucessos, assim, vamos dizer, tradicionalmente. São os podcasts que eles são séries fechadas, né? Mas que eles continuam sendo ouvidos, às vezes anos depois de seu lançamento, assim. E Edu, em termos da sua pesquisa, assim, qual é o seu atual interesse com relação ao podcast? Hum, eu, assim, eu sempre me interessei por esses podcasts que tinham mais elaboração, que exigiam mais trabalho, ou que fugiam um pouco de uma tradição, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de um podcast em espanhol que se chama Rádio Ambulante, que ele segue essa tradição também de contar histórias, né? Histórias que sempre tem um contexto social e político bem importante, e que no caso do Rádio Ambulante são de toda a América Latina, assim. Então eu ainda tenho muita fascinação por esses podcasts. Eu que não sou alguém do jornalismo, eu assim tento me aproximar agora, porque eu acho que o que há de mais inovador e interessante no podcast é justamente esse tipo de prática e de tradição jornalística, que na minha visão é uma tradição que vem da rede da National Public Radio, que é a rede pública de rádio norte-americano. Foi a partir de produções deles
que esse tipo de programa de rádio surgiu. E esse tipo de programa de rádio, essa rede também produz muitos podcasts. Então, foi a partir deles que se formou, na minha opinião, com mais força, essa tradição do podcast narrativo, que, como eu digo, hoje é uma tradição que eu acho que tem tomado bastante espaço. Uma coisa mais recente que me interessa e que nunca foi muito comum no mundo dos podcasts é o podcast ficcional. Nós tínhamos, assim, muito poucos podcasts ficcionais até hoje. Tinham podcasts contando histórias, mas que às vezes era um narrador, histórias reais ou ficcionais, contando essa história, e às vezes com muito talento, mas era uma voz e acompanhada de música, às vezes de alguns efeitos, assim, de sons que ajudavam a criar um ambiente ou ajudavam a amparar a narrativa que ele estava contando, assim. Mas eram produções simples. Mesmo já há muitos anos atrás, eu não sei se é 2012, tem um podcast norte-americano chamado Welcome to Night Vale, que é um podcast totalmente ficcional e que, assim, vamos dizer, já tem quase 10 anos, mas ele também tinha essa estrutura inicial bem simples. Era como se fosse o locutor de uma rádio fictícia contando as coisas que estavam acontecendo, como se ele estivesse irradiando um programa para a cidade, mas era uma cidade muito louquinha, assim, que coisas bem estranhas aconteciam. E mas eram modelos muito simples. E hoje não. Hoje a gente vê modelos bem mais complexos de podcast surgindo. Aí mais próximo você acha Acho da que tradição da travou a imagem, radionovela? né? Opa, eu tô te ouvindo. Ah, é? Eu acho que. Mas assim, por exemplo, as mensagens travaram. Eu não sei se a gente não tá. Se as pessoas não estão mais mandando nada pra gente, ou eu que não estou recebendo de você está. Eu estou. Eu consegui. Mas Eu enfim, vou te você está me perguntar. ouvindo e está me vendo, é isso? Sim, Eu não estou travado. Ah, não. então tá bom. Então, eu acho que não dentro da tradição da radionovela. Eu acho que essa é uma excelente pergunta. A tradição da radionovela era uma tradição que tinha muitas figuras do narrador. Uhum. Alguém contando a história, né? Dolores entrou na casa. E a Dolores, oh, Manuel. Enfim, mas hoje esses podcasts eu acho que eles são muito influenciados pelas séries televisivas mesmo. Uhum. Eles não têm muito esse narrador, você tem que acompanhar com muita atenção a história. E hoje já existem podcasts ficcionais assim muito complexos, com diferentes ambientes, histórias, tramas complicadas, sem narrador, que é muito difícil você acompanhar tudo só pelos diálogos e pelos sons, e já utilizando atores famosos de Hollywood, né? Na Espanha, uma época eu fiz uma pesquisa na Espanha entre 2017 e 2018 sobre isso, e eu já ouvi podcasts assim, com atores que eram conhecidos de cinema e televisão na Espanha, mas também em 2018 acho que surgiu um podcast norte-americano chamado Homecoming, que era um podcast também, que tinha atores bem famosos. No ano seguinte ele já virou uma série da Amazon Prime, estrelada pela Julia Roberts. Então é muito interessante, né? Um podcast com uma história tão boa que ela deixou de ser uma história de rádio para virar uma história, uma série televisiva, né? Série, né, de streaming. Então, hoje eu acho que essa é a tendência. Série sem narrador, com histórias complexas. Eu vi duas bem recentes, uma saiu esse mês, que já é uma história, ela chama Forever Has Fallen. Mas ele é um podcast assim que você se inscreve porque tem toda uma trama que você tem que descobrir alguma coisa e você se inscreve porque tem pistas que vão aparecer durante o podcast que você deve anotar, colocar na internet. Então eles têm essas estratégias multimídia assim, porque você e meio que de você estar participando, você está interagindo, vai ter outros subtextos, né? Você pode só acompanhar a história no áudio ou você pode se envolver e participar dessa caçada, assim, acho que ao criminoso, eu não sei qual é o lance, mas tem os podcasts estão surgindo podcasts assim, né? Tem dois, tem esse e tem o que chama Passenger List, que eu vi também, que são podcasts que tem essa coisa bem mais complexa, assim, é uma história complexa, uma trama assim de suspense, né? E que você pode, além de acompanhar o áudio, você pode se envolver de outras maneiras, assim. Então eu achei legal. E tem mais uma novidade que é mais recente também, que saiu acho que em julho,
sei se foi em julho ou depois aqui no Brasil, que é um podcast do Spotify. É uma audiosérie. Esses podcasts ficcionais, eles, de modo geral, o Welcome to Night Vale não, mas esses eles são minisséries, né? Eles são audioséries que têm um número X de episódios, né? Pode chegar a ter mais temporadas, mas é difícil. Então, porque é uma produção fechada, com atores importantes, é uma produção bem mais elaborada. E há pouco tempo, o Spotify então lançou uma audiosérie chamada Sofia. Olha que nome bonito. Gostei, achei que coube bem. Então, Sofia é como se fosse um aplicativo. A Sofia é uma inteligência artificial de celular. Assim. Então, toda a série. De celular, não. Sofia é uma inteligência artificial que está nas casas e que ampara as pessoas numa série de situações. Então, a trama é sobre isso, sobre essa inteligência artificial chamada Sofia. Achei Que... bem digno o Só nome da que inteligência eu também artificial. achei, não, o nome é tudo de bom, claro. Só que ela chama Sofia no Brasil. É uma Ah, audiosérie produzida pelo Spotify e que nos Estados Unidos acho que ela se chama Sandra e acho que são várias línguas diferentes. Então ela está sendo produzida em francês, alemão, inglês, espanhol e português. Então em cada país a Sofia tem um nome diferente, não tão bom, é claro. E, e eles fizeram uma produção em que toda a música, os efeitos, tudo são os mesmos. Mas em cada país você substitui os atores e, logicamente, traduz e adapta ao texto, né? E no caso brasileiro é o Otaviano Costa e a Monique Iose que fizeram os personagens principais, assim. saído do video Então, show você para o também tem podcast. isso. Isso, então você tem o Spotify tentando investir nesse produto. Uhum. Aí sim, nós temos, vamos dizer, o grande capital, né? O Spotify com essa produtora que chama Gimlet Media, que é uma produtora que foi comprada pelo Spotify por mais de 200 milhões de dólares em 2018, que é uma grande produtora americana, e eles pagaram esse valor que eu também achei digno, né? Para uma produtora de áudio. E aí agora a Gimlet fez esse produto, que é esse produto, vamos dizer, globalizado, Uhum. que é um podcast, então, ficcional em que em cada país a Sofia tem um nome, tem uma língua e tem atores que provavelmente, como no Brasil, devem ser pessoas, sei lá, celebrities locais, né? E pensando aí no oposto Então, dessa equação, né? A gente, nesse caso, está falando de uma produtora grande que tem financiamento, né? Foi comprada aí por esse valor bem grande. E aí, do outro lado, a gente tem, né, produtores independentes que têm trabalhado com podcast como uma forma de colocar o seu conteúdo aí para o público, às vezes como uma forma de resistência, de produzir conteúdos alternativos. sim. Como é que você enxerga esse Uhum. espaço de produção, assim, mais alternativa, mais independente? Não, eu acho eu acho bacana, vamos dizer assim. Por que é que eu sou um pouco otimista? Deixa eu tentar explicar meu otimista. Porque eu acho que tudo bem, que ainda está tudo bem. Porque é o seguinte, antes do podcast, existia a web rádio. Uhum. As web rádios surgiram nos anos 90, ainda no final dos anos 90. E como eu estava lá, eu me lembro que em 98 você tinha milhares de web rádios. Tinha, tinha propostas assim de você, um lugar que você ia e você criava como se fosse uma rede social de web rádio. Você criava a sua web rádio e você podia ter a sua programação, tudo. Isso desapareceu, em parte por causa desse controle, né, dos grandes grupos sobre os direitos musicais. A música é uma coisa, a internet passou a ser cada vez mais vigiada e controlada nessa questão dos direitos, então as pessoas não conseguiam fazer isso. E, na verdade, a web rádio como uma mídia independente, ela praticamente desapareceu. Né? Eu sei que ainda existem web rádios independentes, algumas ligadas a universidades, como a da Unesp. Eu não estou dizendo que não existe nenhuma, mas eu estou dizendo que, vamos dizer, não se consolidou um universo de web rádios independentes, uma tradição nesse sentido. Uhum. Então, isso, por exemplo, não rolou. Então, o podcast, apesar de tudo, quer dizer, o podcast ele passou, vamos dizer, pela mudança de plataforma,
tecnológica, assim. Primeiro, essa ligação muito forte com a Apple. Você baixava eles, você ouvia podcast, você abaixava no iTunes para depois passar para o seu player, que provavelmente era o iPod, e por isso que chamava, e também esse nome, o podcast. Ele sobreviveu a isso. Ele sobreviveu à transição do download, escuta offline, para o streaming. Aí várias emissoras começaram a transformar em podcasts os seus programas. Tipo assim, o programa passa na rádio da meio-dia a uma, mas algumas pessoas não conseguem ouvir, então você distribui como podcast para as pessoas ouvirem depois. Uhum. Ele saiu desse modelo muito, é um audioblogging, né? Tipo, é só a minha voz, só eu falando, para essas coisas mais complexas. Ele entrou nesse universo do jornalismo e criou algo novo, que é esse podcast, essa coisa que a gente chama de podcast narrativo, que está ligado ao jornalismo narrativo, e que era absolutamente desconhecido do rádio brasileiro, né? Isso nunca existiu no rádio. Então, além de tudo, a gente está rompendo essas tradições. Quer dizer, a gente não tem só podcasts que tem esse modelo de programação ao vivo e tradicional do rádio. Agora você tem outros modelos. Agora, na ficção também, você tem esse avanço a produções mais complexas, que podem estar ligadas a grandes grupos, como é esse o caso, mas que também, vamos dizer, são inspiradoras. Nada impede uma pessoa independente de fazer isso. Uhum. Fazer uma produção de áudio é infinitamente mais simples e barato do que fazer produção em vídeo, Com certeza. né? Uhum. Tá? Tanto que o Orson Welles ao vivo fez a Guerra dos Mundos em áudio em 1938, né? Vai fazer o filme, né? Como Spielberg fez. Então, eu quero dizer, é muito mais simples. Você pode contar qualquer história, com os elementos. Então, eu ainda sou muito otimista, porque eu acho que essas produções mais com mais mídia, com mais peso, elas ampliam, provavelmente, vão ampliar, vamos dizer, o interesse pelo espaço. Vamos dizer, vão fortalecer o hábito de consumo do podcast. E eu acho que é muito provável que esses novos ingressantes nesse cenário também encontrem podcasts independentes que também sejam super interessantes para eles e que eles vão querer estar ouvindo, vão se fidelizar a outras produções. Então, eu não vejo, vamos dizer, como um espaço dominado. Eu acho que realmente eu teria que ser muito pessimista para dizer que hoje no podcast está dominado. Não, ainda é um espaço muito em aberto, ainda é um espaço que eu acho que está permitindo essas invasões. Claro que é um investimento de tempo, é um investimento de energia, é um investimento, né, utópico em produzir um programa, uma série de programas que você não sabe se as pessoas vão ouvir. Claro que produzir um podcast narrativo, complexo, sobre um tema importante, vai tomar muitas horas, vai tomar muita energia. Mas eu quero dizer, não é impossível que você o faça. Eu acho que hoje você tem, que existem essas condições de fazer com um celular e um computador, você consegue fazer um podcast muito razoável e, em tempos de pandemia, sem sair de casa. Vamos então terminar com essa mensagem otimista do Edu, de que ainda é possível, ainda mais em tempos de pandemia, o podcast é uma produção possível para vocês aí que estão interessados em começar suas produções, a colocar o seu conteúdo para o público. Quem sabe explorar esse espaço não é uma solução. Então, muito obrigada, Edu, de novo, por aceitar o nosso convite para vir aqui no Midiato Entrevista. A gente... Eu adorei. Que bom. Aí a gente vai É. ficando por aqui porque o nosso tempo está acabando, senão o Instagram derruba a gente. E Ok. Então tá bom. tá? Mas aí a gente Tá continua essa ótimo. conversa nas nossas redes. Quem quiser deixar uma pergunta para o Edu, depois a gente também pode passar para Claro. ele. Quem sabe Responderei com ele prazer. responde. E vocês também podem Respondo seguir sim. todas as mídias sociais do Midiato. Clica no link da nossa bio que você vai encontrar todos os nossos endereços aí. A gente está no Facebook, tem o nosso site, tem aqui no Instagram. A gente vai continuar fazendo lives aí. Temos mais lives até o fim do ano. E vamos continuar esse debate, vamos continuar conversando. Eu acho que o diálogo é super importante nesse momento. Então, muito obrigada por estar com a gente nessa noite.
e a gente se vê na próxima. Tchau, Edu. Tchau, Sofia. Eu que agradeço. Foi um grande prazer. Obrigado, querida. Bom te ver. Tchau. Tchau, tchau, gente.